Você sabe qual é a diferença entre a palavra de bênção e a profecia? Vamos falar um pouquinho sobre isso na homilia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos percorrendo esse itinerário com a palavra, cada dia mais aprendendo um pouquinho daquilo que Deus quer comunicar a cada um dos corações. Hoje eu quero pegar com vocês a palavra que está no profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 a 14. Olha só, diz assim: Naqueles dias, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou para fora e me deixou no meio da planície cheia de ossos e me fez andar no meio deles em todas as direções. Havia muitíssimos ossos na planície e estavam ressequidos. Ele me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem voltar à vida? E eu respondi: Senhor Deus, só tu sabes. E ele me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize: Ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eu mesmo vou fazer entrar um espírito em vós e voltarei à vida. Porei nervos em vós, fareis crescer carne e estenderei a pele por cima. Porei em vós um espírito para que possais voltar à vida. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Parar aqui um pouquinho. O que faz então este homem, este profeta? Ele profetiza. Qual que é a característica da profecia? Ela é dita em primeira pessoa. Ele fala como se o próprio Deus estivesse falando. Por isso o uso da pessoa no singular, ele vai dizer justamente eu, tu, o Senhor, diz, né? Ele vai colocando diretamente. Ele me disse, assim disse o Senhor Deus a estes ossos. Eu mesmo, ou seja, ele está falando como se o próprio Deus estivesse falando. Então o profeta, ele vai dizer uma palavra e por ser o próprio Deus, esta palavra ela já tem fonte criadora. Esta palavra tem um poder de criar, porque é próprio de Deus criar. E assim quando ele vai dizendo, as coisas vão começar a acontecer, porque é o profeta. Mas é lógico, o profeta também pode dizer coisas que estão para acontecer. Pode dizer algo sobre o futuro, porque ele o faz em nome do Senhor e fala como se o próprio Deus estivesse falando. E aí você percebe, né, que ele vai profetizar. Ele diz o seguinte: enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo quando os ossos se aproximaram um dos outros. Enquanto eu profetizava. Não era tipo, ele profetizou e foi acontecendo. Assim que ele foi dizendo a palavra, as coisas foram acontecendo. Enquanto ele profetizava, acontecia isso. Olhei e vi nervos e carne crescendo sobre os ossos, e por cima a pele se estendia, mas não tinha nenhum sopro de vida. E ele me disse: profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, vem soprar sobre estes mortos, para que eles possam voltar à vida. Profetizei como me foi ordenado, o Espírito entrou neles, eles voltaram à vida e puseram-se de pé. Era uma imensa multidão. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Isto que eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Por isso profetiza e dize: assim fala o Senhor Deus: o meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor.
muito forte. Eu digo e faço. Entende? Então essa é a palavra de profecia. O que é a palavra de bênção? A palavra de bênção é uma palavra que você diz justamente como aquele que quer abençoar as pessoas, os seus negócios, o seu trabalho. Você diz essa palavra de bênção na espera de que isso está unido à vontade de Deus, ou que Deus, olhando para o seu pedido, derrame graça. E a palavra vai dizer o seguinte, que quando nós proclamamos algo com fé, aquilo acontece. Eu proclamo não em primeira pessoa, mas eu digo as palavras na fé. E esta fé move Deus, move o coração do Senhor, porque o Senhor compreende esta linguagem. Por isso é muito importante nós manifestarmos palavra de bênção, porque isto atrai a graça de Deus. Mas em si, nós precisamos buscar também um caminho de santidade. Um caminho para que aquela palavra de bênção seja firmada no nosso meio, firmada na nossa família. Precisamos fazer as escolhas concretas. Porém, a palavra de profecia, ela já é uma escuta do Senhor. O profeta, antes que ele diga, ele precisa escutar. Então o profeta não é alguém que Deus obedece porque fala. Não, o profeta é alguém que obedeceu a Deus. E é por isso que as coisas do profeta acontecem. As coisas do profeta não é aquele cara que vai dizendo as coisas da cabeça dele e Deus vai fazendo. Isso não é profetismo. Isso talvez é você intuir o que Deus quer. Isso é talvez tentar se arriscar em Deus. Sim, pode até fazer essas loucuras, mas o profeta é alguém que tem uma capacidade de escutar a Deus e, de escutando a Deus, saber o que Deus está dizendo e o que Ele quer dizer sobre aquelas coisas. Então o profeta ele tem uma audição incrível. Por isso, uma das coisas mais bonitas, e que a gente tem muita dificuldade de pedir, é a capacidade de ouvir a Deus. Porque quando você olha para tudo isso que está à nossa volta e começa a entender que a escuta é o que faz a palavra ser realmente eficaz, as coisas vão ganhando um sentido novo. Por isso, pedimos ao Senhor o dom e a graça da escuta. Quem sabe, escutando o Senhor, Ele também não te torne um profeta, um homem que fala em nome dEle, para que possam novas pessoas voltarem à vida. Porque, infelizmente, nós estamos em realidades familiares onde tem muitos ossos ressequidos e precisa que homens e mulheres possam se tornar profetas e profetisas. Mas se ainda você não recebeu, talvez não seja o seu caminho, comece com a palavra de bênção. Abençoa tudo que você puder. Quem sabe Deus vai se unindo ao teu coração. E se você fizer isso com fé, provavelmente a tua oração será respondida pelo Senhor. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.